Então, vou ver mais questão, ó. Essa aqui, ó. Uma afirmação logicamente equivalente, ó. Isso aqui é banca VUNESP, ó. Agora é uma banca naturalmente mais conhecida, né? VUNESP pega muito concurso em São Paulo. Ó. Uma afirmação logicamente equivalente, ele deu uma frase com se. Aí vamos relembrar então quais são os casos de equivalência, ó. Se A, então B. Ou seja, numa condicional, existem 3 tipos de equivalência. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro seria colocar um se. O segundo seria colocar um conectivo ou. E o terceiro seria falar a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, ó, se colocasse um se nas duas, ele queria que você voltasse negando. Tá? Negando. Ele volta negando as frases. Ah, Ted, isso aí é contrapositivo. Não precisa decorar o nome de termos técnicos. Eu nego A, eu mantenho B. Ó. Olhando para cá, eu nego. Olhando para cá, eu mantenho. Tá bom? Ó. Então, aqui, ó. E aqui, você viu. Esses são os 3 casos. Então, se for com ou, você vai negar a primeira e você vai manter a segunda. Quando eu coloco B e B, mantém a segunda. Se for um se nas duas, eu quero que você volte negando. Aí, como é que eu vou saber qual desses casos? Você tem que olhar aqui nas opções, ó. Aqui tem se, não tem? Mas algum dos casos aqui tem se? Não. Então, ele não quer o primeiro. Pronto, ele não quer esse. Então, poderia ser, por exemplo, esse caso aqui com E? Não. Porque aqui não tem com E, tem com O. Então, a letra C sai fora. Poderia ser letra D? Não, porque aqui tem E, sai fora. Então, automaticamente sobrou esse e nem esse aqui, né? Sai fora também, ó. Ou seja, ou é A ou é B. Ok? Então, como que eu faço aqui, ó? Eu tenho que fazer o que com a primeira? Negar. A primeira frase aqui está dizendo que carros elétricos não poluem. O que eu vou falar? Que os carros elétricos poluem, mas todos os dois estão dizendo que poluem. Então, não definiu. E eu tenho que negar, eu tenho que manter a segunda, ó. Manter. B e B quer dizer manter. Então, eu não destruo a atmosfera. Eu não destruo a atmosfera, letra B. CP 2020. Prefeitura do Rio Grande do Sul. Afirmar que Clara, parará, parará, é equivalente a afirmar, por definição, a equivalência das proposições compostas. E essa questão aqui, ó. Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite. Ele está pedindo uma frase equivalente. E aí, gente? Qual seria esse gabarito aí? Esse aí é a banca. O que vocês acham desse gabarito? Será que é o Neymar? Será que é o Mané? Será que é aquilo que as pessoas ficam decorando? Será que é aquilo? O que vocês acham? Ó. Felipe está perguntando. Sempre tabela verdade é o número de 2 elevado a alguma coisa? Se ele quiser saber o número de linhas, tá? Número de linhas, tá? Sempre vai ser 2 elevado ao número de letras. Quantas letras eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Então, 2 é 4, tá? O número de linhas sempre vai ser isso aqui, tá bom? O número de linhas ou o número de frases também. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, chove ou neva. Se eu quiser saber o número de linhas, ó, número de linhas é 2. Aqui eu tenho uma letra, uma frase. Aqui eu tenho outra frase. É como se eu tivesse um P e um Q. 2 ao quadrado. 4. Tá? Aqui seria 4. Tá? Ok? Tá claro para vocês, então? E agora, e aí? Qual o gabarito dessa questão? O que vocês acham, gente? Qual o gabarito dela? Será que essa questão é que ele está pedindo para vocês acharem o Mané? Ah, não. Ah, isso aqui é negação. Isso aqui é só negar, trocar o E pelo O. Será que era isso que ele queria? O que vocês acham que ele queria nessa questão? Vocês conseguem responder? Olha que a banca AOCP saiu da caixinha nessa questão, tá? Eles saíram da caixinha. E aí? O
que vocês acham? Ó, o que vocês acham aqui? Quando eu digo para você, ó, na verdade a equivalência, lembra que existe falar a mesma coisa? Ó, falar a mesma coisa? Se eu digo que a Clara trabalha de manhã e ela trabalha à tarde ou à noite, o que eu estou dizendo na verdade? Que ela trabalha de manhã e à tarde, manhã e tarde, ou manhã e noite. Letra E. Pronto, acabou. Tá? Uma questão totalmente fora da curva. Weasley. E agora vamos ver outra questão, olha só. Com base na proposição P, a mesma frase, tá vendo? Precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. Aí ele quer a proposição, o filho não precisa de... Vamos anotar. Você concorda que essa frase aqui, ó, aqui não cabe então? Eu já vou transformar logo. Então quer dizer que ela pode ser escrita dessa forma. Se precisa de ajuda, então o filho recorre ao pai. Concorda? Aí ele está pedindo, ó, ele quer uma frase equivalente. Mas vocês viram que ele quer uma frase equivalente, só que ele quer que tenha ou. Então vamos relembrar agora uma equivalência de uma frase condicional com conectivo ou. Gente, ele tem que, é o contrário da negação. Lembra que na negação você mantém a primeira, nega a segunda? Aqui você vai negar a primeira, manter a segunda. Essa é uma frase equivalente. Então o que ele tem que fazer com a primeira? Negar. Aqui está dizendo que precisa de ajuda. Aqui sim seria como? Não precisa de ajuda. André Luiz, boa noite, bem-vindo. Simone Cardoso, boa noite. Vânia, boa noite. Não precisa de ajuda. Ou, o que ele fez com a segunda? Manteve. O filho recorre ao pai. Vamos ver se ele fez isso? O filho não precisa de ajuda. Ah, eu botei só não precisa. Mas quem não precisa? O filho. Então tá certo. Ou recorre ao pai. Perfeito. A ideia é a mesma questão, certo? Pronto. Olha só. A frase se o time jogou bem, então foi campeão, é equivalente a... Ele quer uma equivalência. Lembrando que numa equivalência, uma das equivalências que você tem que testar é quando a frase tem o ou. E se tiver o ou, o que ele vai ter que fazer com a primeira frase? Ele tem que negar a primeira. Aqui está dizendo que o time jogou bem. O que vai falar? Que o time não jogou bem. O que ele tem que fazer com a segunda? Manter. Ou foi campeão. Tá? Então vamos lá. O time não jogou bem ou foi campeão é a letra C. A afirmação que é logicamente equivalente a afirmação. Se faço karatê, então sei me defender. Uma das frases equivalentes, primeira coisa, pode ver que todos têm o se. Então ele quer que você volte negando de trás para frente. O que você vai ter que falar? Se não sei me defender, então não faço karatê. Se não sei me defender, então não faço karatê. Lembra que na equivalência do sim, então, é você voltar de trás para frente, voltar negando. É a letra C, FCC, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ok? 2015. Dica 25. A frase, se a Terra é um planeta, então não emite luz, é equivalente. Ele quer uma frase equivalente. Primeira coisa, pode ver que nenhuma delas tem o se. Então ele não quer equivalência usando o se, ou seja, ele não quer que você volte negando. Se ele não quer que você volte negando, é porque vai ter que ter um ou. E nesse caso, ele vai ter que fazer o que com a primeira? Negar. Ele vai ter que falar que a Terra não é um planeta. O que ele tem que fazer com a segunda frase? Manter. Então, ou não emite luz. Então, vamos lá. A Terra não é um planeta ou não emite luz. É a letra B. Nessa aula de hoje, eu quero dizer uma frase que eu sempre digo que, mesmo que você não acredite em Deus, eu não estou aqui falando de religião, tá, gente? Eu estou aqui falando de Deus, que está acima de tudo, acima de todas as religiões. A frase que vem na minha cabeça é aquela,
Hoje de manhã, quando acordei, essa frase veio na minha cabeça. Eu tenho certeza que Deus começa a nos direcionar. A frase é aquela famosa, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não quer saber se você é a pessoa mais inteligente do mundo. Ele quer saber se você é a pessoa mais esforçada do mundo. Isso sim. Quando Ele te leva para uma batalha, Ele não está preocupado se você tem força. Ele está preocupado se você confia nele. Porque Ele gosta de usar aquelas pessoas que não têm força. Ele lembra de, na hora de matar Davi e Golias, ele usou um adolescente para matar um gigante. Qual o recado que ele nos dá? Que ele usa aquelas pessoas, entre aspas, que se sentem mais fracas. Eu espero que vocês se sintam sempre com aquela fraqueza. Eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar certo, tá tudo dando errado. Porque quando isso está acontecendo, é quando Deus gosta de usar a sua história para provar a força dele. Então, que você seja, sim, o fraco da história. Que você seja o fraco nesta batalha. Porque quando você se sentir fraco, Deus toma as rédeas e ganha a guerra por você. E faz você vencer essa batalha. Mas, claro, se sentir fraco não quer dizer amolecer. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar. Você tem que batalhar. Mas você tem que batalhar pelo que Deus te dá, pelo tempo que Ele te dá. Ele não vai te cobrar o tempo que o vizinho tem. Às vezes o vizinho tem o dia inteiro para estudar, você só tem meia hora. Ele vai te cobrar só meia hora. Saiba usar essa meia hora com sabedoria. Saiba estudar, saiba se dedicar nesse tempo que Deus te dá. Porque na hora da prova, quem vence a batalha sempre é Deus. E Ele, na hora de você abrir a prova e ver tudo que caiu na sua... quando as pessoas dizem, nossa, caiu tudo que eu estudei. Isso não é coincidência, é providência divina. Ele sempre vai te provar que Ele usa a força dele nos fracos. Então, que todos vocês, eu desejo que vocês sejam, entre aspas, os fracos. Porque eu tenho certeza que Deus usa os fracos para mostrar a força dele. Que nós sejamos sempre essa pessoa fraca. Porque aí Ele prova para os outros que Ele não depende de nada nem de ninguém para fazer a gente vencer na vida. Tá bom?